Se você é um empreendedor, você pode ditar as regras. E se você pode ditar as regras, que tal ditar as regras da vida que você quer viver? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre você viver a vida nos seus próprios termos e não seguindo um script de uma outra pessoa, como eu tive que fazer a faculdade para agradar a minha avó, a minha mãe. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que agradar a você e você tem que ter um número de clientes suficiente para agradar, para eles legitimarem e empoderarem você para seguir nesse estilo de vida. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Alô, amigos sonhadores e sonhadoras. Está presente comigo na mesa virtual do EmpreendaCast, Victor Damasio. E aí, Damasio, beleza? Bom demais, cara. E por aí, como é que tá? Aqui tudo certo, cara. Protegido, quietinho aqui, que tá subindo os índices aí. Então você tá protegido aí também no Rio, né? Tô protegido. Nessa vista ruim que você tem. Você tem uma vista péssima aí, né? Onde você tá? Tô sem vista aqui. Pro Cristo, pra Lagoa, pra praia, Leblon, Ipanema. Sou muito feliz aqui, muito agraciado com essa vista, graças a Deus. Muito bem, Victor. A minha galera aqui tá conhecendo alguns titãs aí do marketing digital, né? Eu gravei com o Albertoni, que a gente estreou essa segunda temporada. Agora convido você. E eu queria que você contasse, assim, numa frase ou num pitchzinho, o que o Victor Damasio faz nesse mundo do marketing digital. Conta aí pra mim. Nossa, bem na cara assim, né? Cara, eu ajudo, sem muito frufru e muita poesia, eu ajudo as pessoas que vivem ou querem viver da sua voz, da sua mensagem na internet. Especificamente, o pessoal que vende cursos, consultorias ou mentorias. É isso. Certo. E eu queria saber o seguinte, dentro desse Victor hoje, que muita gente conhece, né? Até a gente trabalha junto aí produzindo o VDcast, então você aí sonhador, sonhadora, quer conhecer um podcast com conteúdo desse cara que a gente vai conversar aqui por 50 minutinhos, uma hora, vai lá no VDcast com Victor Damasio, tem histórias incríveis e a primeira temporada tá boa demais, não é por nada não, mas tá muito legal e uma sacada lá vai pagar o tempo que você dedicou para escutar, com certeza. E ó, eu quero assinar embaixo aí, ô Passe, dessa recomendação, porque eu sou suspeito para falar, porque é meu o podcast, né? Mas eu quero falar especificamente da habilidade e do talento do produtor da parada, que é o seu caro Gustavo Passi. É então, isso aí. Eu consegui meu sonho de consumo, né? Que é ter o cara do EmpreendaCast cuidando do meu podcast. Então, já que você não faz um pitch aqui no EmpreendaCast para sua galera, eu faço por você, pessoal. Tá bom. Se vocês quiserem ter a chance de ter o seu podcast produzido pelo Gustavo Passi, saiba que existe, eu tenho, e tem coisas que o dinheiro não paga, para todas as outras existe Mastercard. Então entre em contato com ele que vale a pena, tá bom? Muito bem. Valeu pelo pitch, a licença poética, né? Agora é o seguinte, Victor. Cara, produzir com você é muito legal, eu já te acompanhava, né? Tanto é que quando a gente se aproximou, eu falei, pô, cara, você quer fazer podcast? Vamos trocar aí, né? Eu te ensino a fazer podcast, você me ensina a ser um Vitinho, né? Eu queria ser um Damasio. E aí você começou, só para os meus sonhadores aqui sacar, você já começou me dando mentoria, né? Como é que foi essa história, cara? Uma bela madrugada de uma quarta-feira, né? O Victor, ele é morcegão, né, velho? Ele responde tudo de madrugada. Cara, o Albertoni, num encontro de mastermind dele, levou o Passe para palestrar. E eu gostei muito do conteúdo do Passe. E quando eu tomei a decisão de criar o podcast, eu escolhi pagar a mentoria do Passe. E aí eu entrei em contato, peguei o telefone com o Albertoni, falei, cara, eu quero fazer um podcast, me dá uma mentoria? E aí o Passe falou, dou, claro. Eu falei, quanto que é? Ele, quanto que é? Não é nada não, cara. Eu mentoro você, você me mentora e tudo certo. Eu falei, então beleza. Posso começar eu mentorando você? Aí o Passe falou, claro, vamos lá. Eu falei, então anota aí, ó. Não me peça de graça a única coisa pela qual eu posso cobrar. Isso é o seu trabalho, cara. Você tem que ser pago e muito bem pago por ele. Ponto, acabou a minha mentoria. E aí, vai aceitar meu dinheiro pela sua? E aí o cara na hora viu ali que o buraco era mais embaixo. E graças a Deus, sorte dele e minha, ele aceitou o meu dinheiro. E eu fiz essa uma mentoria com o Passe, foi muito bom. E na hora ali eu fiz uma proposta para ele continuar como editor do podcast. Então ele é o cérebro por trás do programa e também é o braço, né? Ele e o time dele, o braço que operacionalizam isso aí e faz funcionar.
Muito bem. Eu quis dar esse contexto para você, sonhador, sonhadora, justamente pra você entender, né? Ele começou aí com o pitch do que ele resolve, as mentorias, mas foi de verdade. Ali com dois, três papos, mensagens no WhatsApp, saiu mentoria já e a gente tá junto aí um bom tempo. Eu conheço boa parte da sua história e eu fiz questão não só de te convidar aqui, né, por conta da gente trabalhar junto, mas porque eu já admirava, já te acompanhava e trabalhar contigo é uma das coisas mais legais que aconteceram aí em 2020. Se dá para tirar algo desse pior de ano que teve de 2020, eu consegui tirar o melhor, uma delas te conhecer. Mas eu queria trazer para os meus sonhadores e sonhadoras um pouco sobre você. Só que eu queria saber o seguinte, cara, eu sei que você fez direito, eu sei que você terminou a facu, né? Tinha lá a ideia de ser advogado. Você tem a carteirinha da OAB ainda ou não? Eu tenho, cara. Eu passei na prova da ordem, eu consegui aquela carteirinha vermelha, não sei direito para que serve, mas no Rio dá desconto no Manequineco, né? Que é um restaurante de comida japonesa. E eu brinco que é só pra isso que eu usava a minha carteira. Mas agora nem pra isso, cara. Tem anos que eu não faço nem ideia de onde tá essa carteira. Mas a minha mãe e minha avó ficam muito felizes de falar que o filho, o neto, passou na OAB e é advogado. Mas vamos combinar, né? Eu acho que não só eu cumpri sonhos de outras pessoas, né? Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo que já teve que passar por isso, né? Cumprir o script, os sonhos, os objetivos que uma outra pessoa esperava de você. E não o que você queria, e não o que você amava, e não o seu próprio caminho. Então, já na faculdade de Direito, eu que entrei achando que ia mudar o mundo, eu percebi que eu não ia mudar o mundo, pelo menos não com o direito, e pior, se eu continuasse ali, tinha uma grande chance daquele ambiente acabar me mudando, aquele ambiente acabar me transformando. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer com isso, mas eu gosto das coisas com início, meio e fim. Então, por causa disso, eu escolhi até o final e passei na prova da ordem. Mas ainda na faculdade veio a minha paixão pelo marketing, pelo desenvolvimento pessoal, pelas vendas, pela chance de, através das palavras, gerar um resultado numa outra pessoa e no mundo. E eu me apaixonei. Então, na faculdade mesmo, eu já sabia que direito não era o que eu queria. Mas eu fui até o final para entregar a carteira para minha avó e falar: toma, avó, agora eu vou ser feliz fazendo o que eu amo. Toma aí. Pendura na parede. Tá entregue. Né? Eu fico imaginando se tivesse o Damásio e Damásio escritório, né? Como é que seria lá o diploma em cima, você numa mesa recebendo? Você ia ser o quê? Você ia pra parte criminal, civil, tributarista? Qual que você acha que você ia antes de tomar outro rumo? Eu estagiei na área de tributário, né? Mas, cara, já passou, tá bom? Isso é uma outra vida. Hoje eu sou uma pessoa legal. Tá bom, muito bem. Brincadeiras à parte aí pros advogados, mas é uma implicância saudável. E a faculdade não foi em vão, não. Tem gente que acha que faculdade é perda de tempo. No meu caso não foi. Eu aprendi a jogar ping-pong como ninguém, aprendi a beber cerveja e fiz amizades que vão pra vida. Então, pra mim valeu muito a pena. E jogar truco, né? Acho que todo mundo que passou pela faculdade no Rio aprende. Sueca, cara. É sueca? Aqui em São Paulo é truco. Você precisa ficar profissional em truco, senão você não consegue terminar a faculdade. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Vitor, me conta o seguinte, quando é que nasce o Vitor empreendedor? Que horas você falou assim, cara, eu sou empreendedor, eu vou seguir esse meu caminho, né? Eu queria que você contasse na linha do tempo até a gente chegar no Damásio de hoje, que no último ano aí faturou bem, mesmo num ano de pandemia, né? Tem aí diversos colaboradores, contribui para milhares de pessoas se transformarem, né? Inclusive eu, inclusive os meus sócios também que estão grudados aqui. Mas eu queria que você falasse para mim aquele primeiro momento ali do Vitor empreendedor. Que horas você acha que o CNPJ faz parte do seu CPF também? Que massa, cara. E só para colocar em um pouco de perspectiva para quem tá me ouvindo pela primeira vez, você falou que ano passado eu fui bem, né? Realmente, cara, foi o melhor ano da minha vida em matéria de faturamento. Mesmo numa época delicada, mesmo
num contexto desafiador, né? Eu acredito que o que a gente viveu em 2020, independentemente do quanto foi difícil do ponto de vista pessoal, não poder estar com as pessoas que você ama, nossa, não poder estar com seus parentes, com as pessoas que são importantes para você, e sem contar outras pessoas que perderam pessoas próximas, né? Mas o ano passado, uma coisa é certo afirmar, ele agiu como uma máquina do tempo. E se algumas pessoas ainda insistiam em dizer que a internet é o futuro, eu acho que 2020 veio para definir e deixar claro para todo mundo que a internet é o presente e que quem não entender isso vai ficar no passado. Então, ano passado foi um ano de muito crescimento. A gente mais do que triplicou o faturamento do ano anterior e a gente ultrapassou a barreira de 8 dígitos de faturamento. Foram mais de 11 milhões no ano de 2020. Tudo isso com produtos digitais e programas de acompanhamento e mentoria, especificamente para quem vende cursos online e mentorias online. Ou seja, pessoas que vivem ou querem viver da sua voz, da sua mensagem, pessoas que têm um conhecimento seu ou de uma outra pessoa e que quer empacotar na forma de um produto digital, de um curso online ou de qualquer outro tipo de programa de acompanhamento, consultoria ou mentoria. O ano passado foi um ano que obrigou o homem médio a se abrir para isso, onde quando era uma opção o online e o offline, muitas vezes por causa da quarentena, o que era uma opção se tornou obrigatório. Então, houve esse crescimento forçado, esse amadurecimento forçado, porque todo mercado tem os early adopters, né? É a galera que primeiro abraça aquilo ali, e aí depois vem a grande massa, né? Toda a curva de crescimento de qualquer produto ou serviço é assim, e o que o Corona fez foi antecipar isso. Então, não teve escolha, né, cara? O ano de 2020 foi o ano que a vovó foi pro Zoom. Então, isso é uma coisa impensável, né? Isso é uma coisa que não dá para imaginar. As pessoas que preferem o offline, né, em detrimento do online, essas pessoas são as mesmas pessoas que em 2020 casaram online, casaram no Zoom. Então, 2020 foi uma máquina do tempo e ao mesmo tempo foi um convite, né, para quem ainda está no passado, para abraçar essa realidade que veio para ficar. Eu não acho que o online vai substituir o presencial nunca, tá bom? São coisas distintas, experiências distintas, mas esse ano veio para provar que muitas das coisas que antes eram tidas como impossíveis de acontecer no online, cara, estão acontecendo e é esse nosso caminho, e é um caminho sem volta. Mas você me perguntou quando que nasceu o Vitor empreendedor, né? É isso aí. E eu quero devolver essa pergunta para cada uma das pessoas que está ouvindo isso aqui. Você aí que está do outro lado, com quantos anos você percebeu que você era diferente das outras crianças? Quantos anos você tinha? E quando eu faço a pergunta é esquisito, né? Porque eu não sei onde que você está ouvindo isso. Às vezes você está na academia, às vezes você acabou de acordar, ou talvez você está indo dormir, ou às vezes você está cuidando das coisas em casa, né? E eu fico sempre pensando, né? Podcast é uma coisa meio doida, né? Você só tem o meu tom de voz para escolher e julgar se você quer ouvir o que eu tenho para dizer ou não, né? E eu gosto da via de mão dupla. Eu gosto de saber quem é que está do outro lado. Então, se você puder, escreve para mim lá no Instagram. Escreve lá em @VictorDamasioOficial e fala que me ouviu no EmpreendaCast e me diz quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças. É só escrever em @VictorDamasioOficial. E eu percebi que eu era diferente das outras crianças ainda muito novo. É muito doido, porque futebol nunca foi meu forte, né? Então eu sempre era bom em coisas alternativas. Então, enquanto a galera jogava futebol, eu tava nas figurinhas, né? Enquanto a galera jogava futebol, eu ficava bom em Magic. Sabe o que é Magic the Gathering? Um jogo tipo RPG, com cartas, né? E ao contrário das crianças que gostavam das coisas alternativas, a minha parada não era só brincar. Minha parada era fazer negócio com aquilo ali. Sim, eu jogava e era bom naquilo, mas eu trocava as cartas também e eu vendia as cartas pelo simples prazer de vender, de trocar, de conseguir os melhores negócios, de conseguir as cartas mais raras. Então, desde muito cedo eu percebi que eu era diferente das outras crianças, né? Às vezes as outras crianças podiam só pedir a carta e os pais davam, né? E talvez eu tinha que lutar um pouquinho mais para conseguir uma coisa ou outra que eu quisesse conquistar. Não que os meus pais não dessem o melhor que eles podiam, né? Sou muito grato por eles e pela educação que eles me deram, mas desde muito cedo eu percebi que se eu quisesse construir algo mais abundante para mim,
ia depender de mim mesmo. E eu ia ter que fazer por onde. Eu lembro que, ainda muito novo, na época do colégio, eu pegava carona com o professor, mas não uma carona que me deixava na porta de casa, não. Era uma carona que me deixava 2, 3 pontos de metrô mais longe da minha casa. Mas eu fazia isso para economizar, sei lá, R$2,50 do metrô, R$1,20, R$2,20, sei lá, do ônibus que era, nem lembro quanto é que era. E eu fazia isso pelo prazer de economizar alguns reais, cara. E a minha avó brigava comigo, minha mãe brigava comigo. Menino, você não precisa disso. E eu não precisava mesmo. Eu podia pegar dinheiro dela para pagar aquilo ali, mas eu preferia guardar. Eu preferia construir alguma coisa. Então, desde pequeno, eu sempre fui de poupar. Desde pequeno, eu sempre fui de fazer dinheiro. Cara, vou dividir um negócio doido aqui, cara. Acho que é a primeira vez que eu conto essa história, né? Eu acho que eu era um adolescente agiota, sabia? Eu fazia cultura inglesa terças e quintas. E eu estudei no Colégio de São Bento. Eu era bolsista do melhor colégio do Rio de Janeiro. E isso me colocava numa situação meio bizarra, que era o seguinte: terça e quinta tinha cultura inglesa. E lá tinha uma lanchonete, cara. E olha que coisa, cara. Eu tô até com vergonha de falar isso, mas enfim, era o que eu fazia. Eu sempre andava com dinheiro, porque eu vendia as cartas, porque dinheiro sempre fez parte da minha vida, né? Então, quando eu chegava lá, tinham várias pessoas que queriam dinheiro emprestado, sacou? Para comprar salgado. Sei lá, croissant, R$3,50, né? Só que não eram pessoas que não tinham dinheiro. Elas teriam dinheiro se minimamente se organizassem, era só pedir pro pai e pronto. Só que elas não se organizavam. E cara, tudo bem emprestar dinheiro uma vez, tudo bem emprestar dinheiro duas, só que aquilo ali era sistemático. Aquilo ali virou um padrão da galera. Então eu era o banco da parada. Então se eu era o banco, eu vou ganhar juros aí. Então me empresta dinheiro? Não empresto. Porque começou a ficar desconfortável, porque todo mundo sabia que eu tinha dinheiro e pedia pra mim. E aí eu comecei a dizer não. Que palavra poderosa o não, né? E aí, quando você diz não, quando a oferta diminui, a demanda aumenta, né? E o preço aumenta também. E as pessoas queriam o salgado, né? Por favor, me empresta R$3,50? Não. Tá. Quando acabar o curso, hoje de noite, meu pai vai vir me pegar e eu te pago R$5. What? Claro que eu empresto. Aqui está. Cara, essa parada virou meu modus operandi por muito tempo, sacou? E eu não entendi aquilo, porque era justo eu receber R$5. Era um ágio gigantesco, se você parar pra pensar, em coisa de 1h30, 2 horas, né? Mas, cara, na minha opinião, tava justo e bem pago, porque era um conforto, era uma comodidade que o cara não teria acesso, porque ele não quis se organizar. Então... Você podia trocar por uma cartinha do Magic também, poderia, né? Você também. Dar uma cartinha. Enfim, eu não sei nem se isso é crime ou não, mas eu era menor de idade, então tá safo. Mas você é advogado, você se protege, fica tranquilo. Enfim, mas o que eu quero dizer é que desde pequeno eu identificava oportunidades, né, nas necessidades das pessoas, e por que não dizer sim se você é bem pago por isso, né? Eu acho muito doido isso. Eu tenho certeza que vai ter muita gente no meu Instagram dizendo histórias parecidas com essa. Histórias parecidas. Pessoas que viam oportunidade onde as outras pessoas viam incômodo. Faz sentido? Faz. Agora eu queria que você avançasse nesse Empresas Vitinho aí, né? Que eu sei que eu lembro que você falava, a gente contou isso já no seu podcast, e você veio avançando com isso. Aí veio o momento da faculdade. Eu queria que você pousasse dessa sua história do Colégio São Bento ali, fazendo uma grana e vendendo as cartas, até o Vitor, que decidiu desistir da carreira de advogado e seguir no mundo do marketing digital, né? Mas eu queria que você contasse nessa linha pra mim. Esse negócio das empresas de Vitinho vai ficar um loop aberto aí pra galera. Quem quiser saber dessa história, vai lá ouvir o podcast, o VDcast, tá em tudo quanto é plataforma aí, e eu conto isso, né? Como que a minha avó me disse que sempre que eu via alguma coisa, pequeno, garoto, 6, 7 anos, 10 anos, eu via alguma coisa que não funcionava como eu gostaria, eu falava que as empresas Vitinho iam fazer melhor, né? E é muito doido observar o quanto que hoje eu mentoro pessoas em várias áreas distintas, né? E o como que isso pode ser visto, então, como uma prolongação, uma continuidade do que aquela criança via como empresas Vitinho, né? Mas, como eu falei, desde a faculdade eu me apaixonei muito por vendas e eu sempre queria construir uma realidade diferente para mim. Mas o momento da mudança foi em 2012, quando o Érico Rocha trouxe para o Brasil a fórmula de lançamento. Aquele troço me deixou sem dormir, cara. E eu lembro que eu investi
todo o dinheiro que eu tinha para ir para São Paulo para fazer uma viagem. Na época não era nem forma de lançamento, era um evento chamado Ignição Digital. E eu paguei todo o meu dinheiro com a certeza de que ia dar errado. E eu lembro que ele ofereceu uma garantia lá. A garantia era a seguinte: no primeiro dia do evento, se não gostar, você pode ir embora e pegar seu dinheiro de volta. Falei, cara, se eu for embora eu tô ferrado, né? Porque eu gastei dinheiro com passagem, com hospedagem, enfim, vou pagar para ver. Isso é a garantia incondicional, né? Quando, sem condição alguma, a pessoa pode exercer o direito e pegar o dinheiro de volta. Essa era a garantia incondicional do primeiro dia do evento. Mas tinha uma outra garantia, essa, condicional. Ela era só aplicável se eu executasse o que eu aprendi no curso, se eu implementasse as coisas que eu ia ver lá e não tivesse resultados. Então, a garantia funcionava da seguinte forma: eu ou teria os resultados, ou eu teria a chance de ter o meu material revisado por eles, para eles apontarem onde que eu estava errando, para em 3 meses eu ter resultado, ou ter o meu dinheiro de volta mais R$500. Eu não acreditei que eu ia dar certo. Quer saber a real? Eu fiz pelos R$500. Falei, cara, essa parada não tem como ser verdade, mas se não for verdade, eu vou pegar meus 500 conto. Sacou? E eu fui lá e literalmente paguei para ver. E como eu era advogado, a última coisa que eu queria era que, dando errado, porque eu tinha certeza que ia dar errado, pedir meu dinheiro de volta e os caras falarem que não iam dar o dinheiro de volta porque eu deixei de fazer o capítulo 3, sei lá, vídeo 2, a linha C, sei lá, um ponto específico que eu furei, sabe? Eu falei, cara, eu não vou deixar esse troço acontecer, então eu vou seguir a risca pra eu poder provar que eu fiz tudo que esse cara falou e conseguir meus R$500. Cara, eu tava certo que eu ia conseguir meus R$500, né? E aí eu fui e implementei tudo que ele disse, cara, tudo que ele disse. E deu certo. Eu lembro que na primeira turma que eu abri do programa que eu fiz, eu queria 10 alunos. E quando eu consegui 10, eu fui fechar, apertar o botão para tirar a página do ar. E nesse espaço de tempo entrou mais uma pessoa. Então foram 11 alunos na primeira turma. Eu lembro que eu falei com o Érico, eu não acredito, cara, entraram 11 pessoas. Ele falou, dobra o preço. Eu falei, cara, como assim dobra o preço? Cara, eu dobrei o preço e vendi mais. E foram centenas de vendas, cara, num nicho totalmente novo para mim, lançando um especialista. E a gente foi de 0 a 140 mil seguidores no Facebook e centenas de clientes pagantes. Para mim aquilo foi disruptivo e eu comecei a atuar como um afiliado do Fórmula de Lançamento. Eu comecei a indicar o Fórmula para outras pessoas e mais de 500 pessoas se inscreveram naquele programa por indicação minha. E eu recebia R$1.000 a R$1.500 por indicação. Ou seja, eu gerei mais de R$2 milhões em vendas e isso gerou mais de R$500 mil em comissões para mim só de indicar o Fórmula de Lançamento. Eu virei um defensor daquilo ali porque aquilo ali transformou a minha vida. E nesse processo de indicar o Fórmula, eu oferecia de bônus 1 hora de consultoria individual comigo e acesso a uma comunidade. O que eu não sabia, Passi, é o quanto que aquilo ia me preparar para o meu negócio multimilionário. Eu não tinha experiência e eu não tinha confiança, mas como eu estava vendendo, eu tinha que entregar. Então eu comecei a dar consultoria para diversos negócios distintos, em várias áreas distintas. E aquilo ali foi me dando a confiança e a experiência que eu precisava para me posicionar como consultor. Quando eu menos esperava, eu já tinha atendido dezenas de pessoas, várias delas com muito resultado. Eu comecei a oferecer prestação de serviço, comecei a oferecer gerenciamento de anúncio e de página no Facebook. Eu fiz isso para uma maratona de bares no Rio de Janeiro, fiz isso para uma banda de metal, eu fiz isso para um outro guitarrista, para uma festa de samba no Rio, para uma pizzaria na Barra da Tijuca, e eu comecei a aumentar meu portfólio oferecendo serviços em várias áreas. Isso foi me deixando mais cascudo e ganhando mais experiência. Eu acredito que quem está começando precisa o mais rápido possível adquirir confiança e experiência. E a melhor forma de fazer isso é fechando o cliente. Ou vende algo seu, ou vende algo de alguém e oferece de bônus algo que deixa o seu na reta, que você tem que entregar ou você vai ser exposto. E eu nunca falei que sou melhor do que era. Pelo contrário, quando eu estava no início eu falava, ei, eu estou começando agora. Sacou? Não importa o nível que você tá, não importa o momento que você tá, você tem que ter a plena convicção de que você não sabe tudo, mas no que você sabe você é bom. Naquela época, cara, eu tava longe de ser um especialista de marketing digital, talvez o melhor especialista de marketing digital do meu quarto ou qualquer coisa assim, mas eu não era nada além de uma pessoa motivada,
dedicada e que tinha mais horas para dar para aquilo do que as outras pessoas. Então eu estudei, eu me dediquei, eu virava as noites e consegui aplicar e implementar aquilo no negócio das pessoas que me contratavam. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. A gente costuma gravar aqui muito sobre startup, inovação, transformação. A gente falou pouco sobre marketing digital. Eu queria que você contasse pra galera, primeiro, quem é Jerônimo? Depois, o que é fórmula de lançamento? Porque acho que o Érico Rocha, acho que todo cidadão brasileiro com acesso à internet já sabe quem é Érico Rocha. Mas eu queria que você falasse o que é a fórmula de lançamento para minha turma aí que está ouvindo ou que talvez queira aplicar nos seus negócios, né? Porque a gente sabe que a parte de growth, para toda startup, para toda empresa, você usa bastante coisa do fórmula, mas talvez o cara não saiba que está usando. Explica pra galera isso. Tem como? Tá bom, são duas coisas separadas, né? Jerônimo, quando eu falei, é o Jerônimo Temel. É um grande coach do Brasil e é o cara que me ajudou no meu processo de emagrecimento. Foram 27 quilos. E a gente se conheceu nesse mundo do digital e ele se tornou um grande amigo meu. Então, quem não conhece pode seguir aí, @Jerônimo Temel, T-H-E-M-L. Beleza. E quanto ao Fórmula de Lançamento, é o programa que o Érico Rocha licenciou do Jeff Walker e trouxe dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. O nome original em inglês é Product Launch Formula. E é uma fórmula responsável por geração de picos de vendas em curto espaço de tempo. E ela é estruturada no formato de gatilhos mentais colocados em sequência. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para explicar sobre isso. Na dúvida, você pode seguir o próprio Érico lá, @RochaÉrico. Ele é o cara que trouxe essa fórmula para o Brasil e revolucionou o marketing digital e o empreendedorismo digital no Brasil. Perfeito. Lá em 2012 você fez isso, começou uma consultoria aqui, uma consultoria ali, e foi tocando, foi crescendo. Aí você teve uma história com afiliados que você comentou. Eu lembro de um anúncio seu, que eu acho que você estava no Vale do Silício com o seu MacBook. Olha só como eu já te acompanhava, hein? Aí você estava num fundo, não sei se era acho que era no Vale. Eu ia falar que também já vi um anúncio seu que você tá na praia, assim, meio com o notebook no lugar, um fundo animal, mais gordinho mesmo, ainda bem que você perdeu os 27 quilos, né? Hashtag enxuga tudo. Mas você começa ali a aplicar bastante disso para você. Mas eu queria saber que ano que você começa a ganhar corpo e o que você estava resolvendo de uma grande dor do seu cliente ideal ali. O que você percebeu na continuidade depois desse roteiro dos bares, da pizzaria na Barra? Você percebeu que todo mundo tinha essa dificuldade com o marketing, o crescimento e vendas. Mas aí você foi dando continuidade, né? Eu queria que você chegasse até o Vitor de hoje, mentor, né? Eu te conheço muito hoje como um cara que é mentor, que entra dentro do negócio do cara e uma sacada ali, de repente você muda o rumo da história da empresa do cara. E aí isso passa a ser um pouco mais do Vitor e um pouco menos do Fórmula, né? Muito de tudo que você aprendeu, né? Queria que você contasse pra galera aí o que você tá fazendo e o que você tá resolvendo. Tá bom. Desde esse processo de entregar o bônus, eu comecei a me apaixonar pelas pessoas, né? Pelos negócios, me conectar de uma forma muito profunda, né? A forma que eu cuidava daquela comunidade me aproximou de uma galera que de outra forma eu não teria acesso. E eu comecei a atrair pessoas que estavam transformando o mundo num lugar melhor todos os dias. O que é uma coisa que pro mundo lá fora pode soar meio balela, né? Mas a galera do EmpreendaCast entende quando eu falo isso, né? Porque várias pessoas que passaram por aqui são dessas pessoas que transformam o mundo num lugar melhor todos os dias. Então, tive a chance de conhecer, cara, pessoas brilhantes, cara, que eu não poderia conhecer de outra forma. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, como você falou, né, eu tive essa minha incursão no mundo dos afiliados, promovendo principalmente o Fórmula, mas também outros produtos. E aí eu criei o meu primeiro produto.
Eu, como especialista, que foi trazendo boas práticas para esse mercado de afiliados. Para quem não sabe, afiliado é o homem do meio, né? É a pessoa que gera uma indicação, que indica um produto ou serviço de uma terceira pessoa. No caso, eu indicava o Fórmula, né? E eu recebi uma comissão por isso. E eu gerei muito resultado como afiliado e eu comecei a educar esse mercado. E eu criei o Congresso de Afiliados. A gente fez 3 edições, inclusive se tornou o maior evento de marketing de afiliados do mundo, não só do Brasil, na sua 3ª edição. Só que eu até contei essa história no podcast, lembra? Eu escolhi matar essa parte do meu branding. Por quê? Eu fiquei alguns anos focado nisso porque eu queria trazer as melhores práticas para esse mercado. Eu cunhei um termo lá atrás, o afiliado com propósito, né? Que era o cara que indicava não só pela comissão, mas pelo mundo que ele acreditava estar construindo junto com o produtor. E foi muito legal por um tempo, até eu perceber que o afiliado, quando dá certo, é uma questão de tempo ele se tornar também um produtor. Então eu passei a focar todas as minhas iniciativas e minha atenção nesse cara que é produtor. Esse cara que tem uma voz que é própria e que escolhe empacotar o conhecimento dele na forma de um produto digital, uma consultoria, uma mentoria. E aí pivotou totalmente meu negócio. Eu criei o Grupo Maestria, a gente agora está com mais de 1.500 membros e lá dentro a gente divide as melhores práticas do que funciona no marketing digital para gerar atenção, gerar atração, gerar vendas e melhorar a entrega também. E agora, nesse ano de 2020, tudo isso culminou na criação do Vida de Mentor, que é meu programa de formação de mentores, onde eu ensino como criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria, o que eu acredito que é uma solução para muitas pessoas que às vezes têm receio com as câmeras ou que é perfeccionista demais. Muito mais simples, talvez, do que criar um curso e ter que gravar com início, meio e fim, é você oferecer uma mentoria. Basta uma pessoa querendo ensinar, outra querendo aprender e você tem os elementos necessários para começar uma mentoria. Com isso eu consegui cortar a barreira tecnológica, eu consegui encurtar a barreira de aprendizado e consegui democratizar o acesso a toda e qualquer pessoa que detém um conhecimento a levar esse conhecimento para o mundo de forma que seja amplamente pago enquanto transforma o mundo. Agora, deixa eu te falar, hoje, no momento atual que a gente tem, um dos mercados que mais vai se transformar, e é uma aposta minha, acho que de muita gente, é o da educação, né? A gente sabe que os modelos tradicionais, a gente começou falando muito da sua faculdade de Direito, que acabou virando um quadro, né, para pendurar na parede, e muitas pessoas vão se identificar com isso, outras têm o seu devido valor e eu respeito todas as opiniões. Mas a gente sabe que o modelo de ensino atual, né, ele é um dos próximos que precisa sofrer uma disrupção e as pessoas cada vez mais estão entendendo que não é o diploma, não é o certificado, não é nada tangível na sua mão que você possa expor que aquilo te mudou a vida, e sim é o que você põe em prática. Quando a gente fala de mentoria, de grupo, isso completamente foge, né? Quando a gente faz uma mentoria com você, a gente não está esperando um certificado, a gente não está esperando uma conclusão e talvez nem um ciclo de mentorias que tenha começo, meio e fim. É muito o que você está fazendo, para onde você deve ir, do jeito que o mundo está agora. Como é que você enxerga isso, né, quando as pessoas te procuram, né? Porque você deve ter todo tipo de cliente, né? Para o sonhador que está ouvindo entender, né, se você é um health coach, se você tem uma empresa, se você está construindo um produto de empreendedorismo ou de saúde ou de qualquer outro ramo, você pode aplicar suas mentorias, né? Eu conheço, cara, uma infinidade de pessoas que oferecem suas mentorias. E como é que você vê isso aplicado, né? As pessoas cada vez mais estão procurando, eu não digo resolução rápida, né? Mas pegar um especialista para de fato construir algo, aplicar e fazer algo com aquilo, e não mais esperar um by the book para depois você aplicar e ganhar com aquilo. Como é que você vê hoje as pessoas e os perfis que te procuram aí? Conta um pouco para o sonhador entender, porque o cara com certeza ele tem uma habilidade que pode virar uma mentoria agora, nesse exato momento. Eu acredito que comprar mentoria é comprar tempo. Você falou sobre o certificado na parede, né? Enfim, eu acho questionável o quanto que um diploma, um certificado pode ajudar. A não ser que você esteja procurando um emprego, a não ser que você queira uma linha a mais no seu currículo, a não ser que você queira um diferencial para ser contratado, a não ser que você queira que alguém assine o seu cheque. Mas aqui é o Empreenda Cast, né, cara? É da galera que empreende ou quer empreender, né? Você chama eles de sonhadores, né? Eu acho que tem muitos sonhadores aqui,
Tem, mas tem muitos fazedores também, ô Passe. Tem muita gente que é suador também, Passe. Tem gente que é da correria aqui, cara, que não tá só sonhando, não. Tem uma galera que tá fazendo, e eu sei que tá. E pra essa galera que tá fazendo, cara, não é o diploma que faz diferença, não é um certificado na parede, e sim a sua experiência, e sim o tipo de resultado que você pode gerar. Então, eu não encorajo e não incentivo e não ofereço nenhum tipo de diploma ou certificado ou qualquer coisa assim, porque é o oposto, é antagônico com o que eu acredito. Eu acredito em self-education, eu acredito na pessoa se educar, eu acredito que o que prova o conhecimento é o conhecimento na prática e não um diploma ali para dizer que você tem inglês fluente, nem existe esse troço. Sacou? Eu quero um mundo sem essa história de pacote Office completo. Eu quero que se dane o seu currículo. Eu quero um mundo em que você seja medido pela transformação que você gera no mundo e não por quantos cursos você fez. Faz sentido? Faz sentido total. Quando a gente fala disso, né, e você falou de comprar tempo, uma das coisas que você oferece dentro do Vida de Mentor é que você tenha liberdade de tempo, né, de espaço, e você realmente vive isso, que é legal, né? Quem te segue lá no Instagram e o convite que a gente fez aqui no decorrer do episódio, a gente percebe isso, né? A gente trabalha junto aí e às vezes você tá gravando de outra cidade, num dia qualquer da semana, né? Quando o mundo reabrir de novo, né? O mundo tá fechado, mas quando ele reabrir, você tá lá com seus amigos da França, os mentores, na Rússia, o que for. Conta um pouco como é essa liberdade quando você consegue aplicar o que você tem de conhecimento da prática, né? Aqui a gente fala que a gente ensina a teoria na prática. Então tem tudo a ver você tá aqui falando pra gente. Mas conta um pouco a rotina de um mentor dos mentores, né? Como é que é a sua rotina? Por que você tem essas liberdades, né? E uma curiosidade aqui no meio. Cara, você tem um imóvel no seu nome ou seria uma loucura você comprar um negócio fixo no chão aí? O Rio de Janeiro é para sempre a sua casa? Cara, interessante essa pergunta e eu acho que é legítima e autêntica essa curiosidade, né? Eu não tenho imóvel, eu não tenho carro e é muito doido, né? Porque é uma visão tão diferente. Eu acredito num conceito chamado Life as a Service. A vida como um serviço. Cara, eu não sei quantos milhões vale esse apartamento que eu tô morando nos últimos meses. Eu sei que o último foram 2 milhões. Esse aqui é muito mais. E, cara, eu tô indo agora, no momento que eu tô gravando esse podcast com o Passe, a gente tá gravando no comecinho de janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021, enquanto a gente tá gravando isso. No dia 8 eu tô indo embora. Eu tô indo pra Dubai, porque as fronteiras estão abertas pro Brasil. E logo depois eu vou para as Maldivas, vou passar um tempo lá. E é muito doido isso, porque eu nunca fui a Dubai, nunca fui às Maldivas, mas eu já visitei 39 países. O plano era ter completado 50 ano passado, mas o corona não deixou, né? Vamos ver, conforme as fronteiras vão se abrindo, se eu consigo caminhar em direção a essa meta até o final desse ano. Mas por que eu tô falando isso? Nos últimos 5 anos, eu morei em apart hotel aqui no Rio de Janeiro, porque todo empreendedor é disfuncional. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas, se você é empreendedor, que você vai se identificar com isso. Tem muitas coisas que para as pessoas comuns é fácil de fazer, simples e indolor, mas que para você, empreendedor, é uma dor excruciante, às vezes sobre-humana. Eu vou dar exemplo aqui. Vai parecer preguiça ou vai parecer que eu sou vagabundo, mas, gente, para mim é uma dor hercúlea fazer cama, lavar a louça, arrumar mala e reservar hotel ou passagem. Então, eu tenho minha secretária que faz isso para mim, passagem, hospedagem, organiza minha vida e arrumar cama, fazer cama, lavar louça, são coisas que eu não faço há muitos anos e por isso, inclusive, que eu morei em hotel tanto tempo, né? E como eu acredito nesse contexto e nesse conceito de vida como serviço, eu percebi que para quem tem dinheiro, é inclusive muito mais barato, rápido e fácil viver sem ter os bens físicos. Então eu lembro que sempre sonhei com o meu primeiro milhão, minha meta era conseguir o primeiro milhão com 35 anos, consegui aos 29 anos de idade. Levei 29 anos para conseguir o primeiro milhão, levei 1 ano e pouco para conseguir o segundo. E nesse ano agora que passou, eu fiz o tal do 7 em 1, que é quando você faz mais de R$1 milhão em faturamento em menos de 24 horas, em menos de um dia. E no ano passado, como eu falei, foram mais de 11 milhões de faturamento, quase 12. Então, quase 1 milhão por mês. É muito doido, cara, como que o crescimento atinge aquela curva exponencial se você segue fazendo certo. Não é nem sobre acertar muito,
talvez seja mais sobre não errar. Então, respondendo você, cara, não, eu não tenho um imóvel no meu nome, nem pretendo ter. Eu não tenho carro há muitos anos, moro no Rio e ando de Uber Black para lá e para cá e funciona muito bem. E quando eu estou nos outros países, eu escolho um bom lugar para ficar, mas... Bom sinal de Wi-Fi. Internet, para mim, uma boa internet talvez seja mais importante do que ter um apartamento ou qualquer coisa assim. E como eu tenho um negócio digital, o mais interessante quanto a isso é que você pode desenvolver não só a liberdade financeira, mas também a liberdade de tempo, que é você trabalhar quando ou se você quiser, e também a liberdade geográfica, que é poder tocar o seu negócio do lugar que você quiser. Por exemplo, eu estou indo agora para Dubai, para as Maldivas, eu não estou em férias, eu vou trabalhar normal, toda terça-feira tenho mentoria. E uma das decisões que eu tomei para poder construir esse estilo de vida foi empilhar os meus compromissos no mesmo dia da semana. Então, quando eu comecei a mentoria, ela era terça sim, terça não. Conforme a mentoria foi crescendo, eu tive que criar o segundo grupo de mentoria. E adivinha que dia que eu escolhi? Terça também. Se uma é terça sim, terça não, o outro grupo ficou no terça não, terça sim, entendeu? Então, na minha cabeça, eu sei que toda terça eu trabalho, 3 da tarde, né? Não marquei nada de manhã não, porque eu gosto de acordar quando o olho abre. Se você é um empreendedor, você pode ditar as regras. E se você pode ditar as regras, que tal ditar as regras da vida que você quer viver? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre você viver a vida nos seus próprios termos e não seguindo um script de uma outra pessoa, como eu tive que fazer a faculdade para agradar a minha avó ou a minha mãe. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que agradar a você e você tem que ter um número de clientes suficiente para agradar, para eles legitimarem e empoderarem você para seguir nesse estilo de vida. Faz sentido? Cuida dos seus clientes e eles vão cuidar de você. É nisso que eu acredito. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Agora, Vitor, o cara que tá ouvindo isso, quer ir lá para Maldivas com você, Dubai ou qualquer cidade do Brasil, ele quer ter uma vida nesse estilo, né? A primeira pergunta que eu faço para você é, a sua família, a galera entende isso? Aqueles primos chamam você de primo rico. Você vê lá, né? Do nada deu certo. Essa é a frase mais sacana que pode existir no mundo, é dizer que do nada a pessoa deu certo. Mas eu queria saber de você assim, sua família, a galera entende isso? Como é que é esse dia a dia? E o segundo ponto é, dentro dessa liberdade que você tem, essa construção, né, de um bom Wi-Fi e tudo que você faz, claro que isso é mega aplicável a qualquer um que tem um conhecimento que está ouvindo esse podcast. Eu queria que você contasse um pouco da curiosidade e falasse como é que você pode ajudar qualquer um dos sonhadores que estão aqui ouvindo e sonhadoras, como é que você pode ajudar eles dentro dos serviços, das consultorias que você tem, das mentorias, na verdade, né? Conta pra gente aí, até pro cara já ir se acostumando, como é que a família vai ver ele daqui pra frente. É muito doido, né? Se você ficar esperando a sua família concordar com o que você faz, você nunca vai sair do lugar. Eu lembro quando eu ainda morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão, e eu lembro o quanto que eles não entendiam o que eu fazia, o quanto que eles não apoiavam. Não era por mal, era o melhor que eles podiam fazer. Eu lembro quando eu encontrar meu padrinho, ele é meu tio e meu padrinho, né? E teve uma época que eu estudei para concurso, né? Graças a Deus eu não passei. Mas quando eu encontrava esse padrinho, ele sempre falava, e concurso, como é que tá? E por um tempo eu estava estudando para concurso mesmo. Eu respondia a ele como é que tava, né? Mas passou um tempo, eu tinha tomado a decisão de tocar o meu negócio. E eu já tinha escolhido não mais fazer concurso. E eu já tinha comunicado, ele já sabia. E ainda assim, cada vez que a gente se encontrava, a pergunta era a mesma. E concurso? Ah, sonhador, você aí que já contou para sua família que você empreende, que já contou para ele que você não vai fazer concurso nenhum, que você já explicou ou para o seu marido, ou para sua esposa, ou para o seu pai, ou para sua mãe, ou para quem você deve algum tipo de satisfação, que você não vai fazer concurso ou que você não está procurando emprego e sim você está empreendendo e está construindo algo que é seu, cara, você sabe o quanto que pode ser desafiador e você sabe o quanto que uma pergunta como essa pode machucar. Cada vez que meu tio falava isso, eu sentia como se eu tivesse tomado uma chicotada que abria um corte na minha pele, doía, queimava, ardia. Cada vez que ele perguntava, e concurso? Só que com o tempo,
eu passei a entender que aquela manifestação do meu tio, aquela pergunta, e concurso, aquela pergunta que sempre me feria, sempre me machucava, na verdade, era a forma dele de expressar amor. Aquela era a forma dele de mostrar o quanto ele se importava comigo, o quanto ele se preocupava, o quanto ele me amava. Então eu escolhi, ao invés de ouvir e concurso, passar a ouvir eu te amo. Porque era isso que ele estava querendo dizer. Os amigos que ele tinha que empreendiam deram errado. Os amigos que empreenderam quebraram. E quem ele conhece que mais venceu na vida e que deu certo foi a galera que seguiu o caminho do concurso. Então quando ele perguntava e concurso, ele estava nada mais do que desejando o meu melhor. Mesma coisa minha mãe, minha avó, forçando a minha barra lá para fazer direito. Elas queriam um futuro garantido para o filho. E quem é que não quer isso? Eu lembro até hoje, quando estava ainda morando com ela, minha mãe, minha avó, meu irmão, a minha mãe entrou no quarto e falou: meu filho, eu ainda não sei direito o que você faz, mas tem tanta gente agradecendo no Facebook que você deve estar fazendo alguma coisa certa. Que legal. Cara, naquele dia, bicho, eu me tranquei no banheiro e chorei, cara. Chorei. E é muito doido, talvez a minha mãe só saiba disso agora, ouvindo esse podcast, porque a gente sempre quer que os nossos nos entendam, né? A gente sempre quer ser compreendido. Mas eu só fui compreendido quando eu parei de me importar. Eu só fui aceito quando eu parei de buscar aceitação. Então chega uma hora na sua vida que você tem que dizer chega e seguir o seu caminho. E eu sei que pode não ser fácil, eu sei que pode doer, mas eu acredito que esse é o único caminho que vale a pena. Então, sonhador, se você quiser ir além do sonhador e se tornar um realizador, cara, você vai ter que ligar o foda-se para a opinião dos outros, você vai ter que ligar o chega para tudo que tá te prendendo nessa realidade antiga, você vai ter que dar o passo que você sabe que tem que dar, sacou? Porque não tem outro caminho. O outro caminho é o arrependimento. O outro caminho é uma vida sem propósito. O outro caminho é uma vida vazia, da qual você vai se arrepender depois. Então, se você sabe que não tem outra saída, e se você sabe que eu tô falando com você, é porque você sabe que eu tô falando. Se não tem outra saída, faz esse troço dar certo. Porque a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio nessa terra para ser. Faz sentido? Faz sentido total. E vou te falar, se eu fosse um dos seus primos, sabe o que eu ia te falar agora sabendo que você vai pra Dubai? Eu ia falar, mano, traz uma camiseta pra mim, mano, por favor. Porque uma das coisas que eu ia fazer assim, primeiro, quando a galera entender que as outras pessoas darem certo, né, os voos darem certo, independente de como elas escolheram, essa é a grande sacada do mundo, né? É você vibrar com a luz e com a trilha que aquele seu querido, aquela pessoa escolheu, e ela tá feliz, né, que a gente fala lá com tesão do que ela tá fazendo. Então se eu fosse um dos seus primos que ia falar, porra, eu vi o quanto esse cara tentou, ele construiu, ele fugiu do concurso, ele terminou o direito e tava desacreditado, e nas madrugadas estudando, que eu sei que você estudava lá, ignição nas madrugadas, etc. Hoje, como seu primo, que se eu fosse, né, seria um prazer, ia falar, porra, mano, chegando lá em Dubai, primeiro me diz o seguinte, a polícia anda de Lamborghini mesmo, que é uma coisa que eles contam, e traz uma camiseta pra mim de Abu Dhabi que eu mereço. Bom demais, cara. E ó, a minha madrinha, né, que é minha tia, esposa desse padrinho que perguntava, e concurso, ela me chamava de caixeiro viajante, porque quando eu comecei a viajar, eu não tinha grana, né? Primeira viagem que eu fiz, a minha mãe me deu de presente. E foi daqueles mochilões, sabe? Que você tem que fazer o dinheiro se multiplicar e comer no McDonald's quando consegue, entendeu? É isso aí. Então, eu sempre quis viajar, eu sempre quis romper com isso, né, cara? E sou muito grato por essa viagem que a minha mãe me deu. E muito doido, cara. Eu lembro da minha mãe lutando, batalhando pra conseguir fazer um dinheiro a mais pra eu poder ficar, tipo, uma semana a mais lá, entendeu? Então, essa minha madrinha me chamava de caixeiro viajante. E essa mesma madrinha agora me chama de cidadão do mundo. Que legal. Interessante, né? Legal. Eu falei, ô madrinha, mudou o jeito que você me chama, né? Ela, mudou. É gostoso. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio.
Entra lá no site, encontre os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Cara, agora conta o seguinte, o cara que ouviu e viu, né, pô, quem não quer ter uma vida de cidadão do mundo? Acho que vamos aproveitar essa licença poética que a gente pegou aí, né? Eu também quero ser um cidadão do mundo. Eu também quero aplicar as coisas que eu aprendi. Eu quero ensinar as pessoas e transformar as vidas das pessoas. Como é que o Vitor pode me ajudar hoje, 2021? O que você tem para oferecer para essa galera que quer ser um cidadão do mundo também e seguir seus carinhos e objetivos da vida aí? Massa! Eu tenho programas de acompanhamento, independentemente do momento que você que tá aí do outro lado tá. Tem alguma forma que eu possa ajudar se você vive ou quer viver dos seus negócios na internet. Eu tenho 2 grupos de mentoria. Um para quem fatura de 0 até 500 mil reais por ano. E outro que é para quem fatura a partir de 500 mil reais por ano. Então, se você quer o meu olhar de fora dentro do seu negócio 2 vezes por mês e quer me ajuda para criar, vender, entregar ou escalar programas digitais, consultorias ou mentorias, escreve para mim. Pode escrever lá no Instagram, @VictorDamasioOficial, ou até entrar no site direto, victordamasio.com.br. Se você escrever para mim lá no Instagram, @VictorDamasioOficial, só se assegure de dizer que veio daqui do Empreenda Cash para eu saber de onde que a gente se conhece, beleza? E além disso, eu tenho outros programas com nível de interação menor. Eu tenho Como Começar do Zero, para quem quer colocar uma oferta no ar em 8 semanas ou menos. Eu tenho o Grupo Maestria, para quem tem clientes, não importa se um cliente ou milhares de clientes, e quer estar numa comunidade para dividir as melhores práticas com os outros empreendedores digitais do bem. E algumas vezes ao ano eu abro a turma do Vida de Mentor, que é esse meu programa de formação para mentores. Independentemente do seu momento, escreve para mim para eu apontar se ou como eu posso ajudar você na sua jornada. Perfeito. A gente está se aproximando pro fim. Eu queria passar o dia aqui conversando contigo, mas eu sei que você tem um surf daqui a pouco aí na lagoa, né? Você tem o seu estilo de vida, a sua tocada, né? Agora é mais magro aí, que eu tô ligado, que você Graças já a começou Deus. 2021 para subir na prancha. Vai me ensinar a surfar também, eu tô emagrecendo aqui. Vambora. O Sonhador tem acompanhado aí a minha rotina, né? Que eu vou emagrecer e também surfar contigo no Rio de Janeiro, que é uma cidade abençoada. Vambora. Eu queria saber o seguinte, o que você pode deixar aqui dos principais erros e aprendizados ao longo da sua carreira empreendedora? Eu queria que você contasse um erro que deu merda mesmo e não teve reviravolta, né? Eu queria que você contasse essa que é importante, a gente educa a galera também com seus erros. E eu queria que você contasse um erro que você fez do limão uma limonada. Tô pensando aqui, eu consigo apontar um erro muito claro, que se eu pudesse voltar atrás, seria isso que eu mudaria. Eu retardei a minha entrada no marketing digital em mais de 1 ano, porque eu não tinha dinheiro para comprar o domínio. Gente, o domínio é tipo R$35 por ano, sei lá. E o serviço de hospedagem e o serviço de autoresponder, né? Que é o serviço lá que dispara os e-mails. Na época era qualquer coisa tipo R$29,90 por mês. E por causa de falta de grana, cara. E um pouco de falta de confiança no meu taco, né? Porque acho que o empreendedor tem um pouco desse lance de pagar pra ver e se arriscar, né? Se eu apertasse, eu conseguir o dinheiro, eu acredito que sim. Se eu pedisse pra alguém pagar, também, mas eu também não tinha coragem. Então eu ficava nesse não chove, não molha, sabe? Então... Cara, eu retardei minha entrada nesse mundo em mais de 1 ano por causa dessa minha indecisão, por causa dessa minha insegurança e por causa dessa crença de que eu não tinha dinheiro. Então, essa é uma mudança que faria total diferença. E eu sei que tem sonhador agora que tá ouvindo, que talvez esteja esperando tempo demais para começar. Tempo demais. Pensa nisso. Será que você não tá esperando tempo demais? Eu não conheço ninguém que se arrependeu de começar rápido demais, porque você reajusta. Mesmo que você dê errado, você falha rápido e segue em frente. Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes. Mas, cara, eu conheço tanta gente que se arrependeu de ter demorado para entrar em algo. Então, esse foi um grande erro meu. E outra situação que eu consegui recuperar e recuperar muito bem, não foi exatamente um erro, né? Mas foi a pancada do ano passado. O ano passado pegou muita gente desprevenida, né? E sim,
Para mim, o Corona foi uma máquina do tempo. Sim, o Corona trouxe o futuro mais rápido e acabou, até estranho falar isso, mas sim, beneficiando o meu negócio, porque as atenções se voltaram para o online e com isso o meu negócio triplicou de faturamento. Mas eu também sofri o revés do Corona. Eu tinha um evento agendado dia 27, 28 e 29 de março em São Paulo, meu primeiro evento para mais de 500 pessoas, meu primeiro evento de 3 dias. E março, lembra? Foi o comecinho da quarentena, o comecinho do lockdown. E o meu evento foi suspenso, não pôde acontecer por causa da quarentena, por causa do Corona. Então não foi exatamente um erro, mas foi um percalço que eu passei. Não foi exatamente um erro meu, mas foi um desafio que a gente viveu. Então, eu quero dividir aqui a forma diligente com que eu lidei para inspirar você a fazer o mesmo. Você que está do outro lado, você sonhador. Cara, é importante pivotar, é importante reagir rápido. Quando eu vi que o evento ia ser suspenso, eu vi outros players do mercado suspendendo os seus eventos e dizendo, olha, não vai poder acontecer agora por motivo de força maior, então vai ser no final do ano, ou ano que vem, ou quando for. Eu também tive que suspender meu evento. Só que ao invés de simplesmente suspender, eu fui o primeiro cara no Brasil a fazer diferente. Eu falei, olha, eu não posso entregar a sala. Dias 27, 28 e 29 de março seria o Maestria ao vivo. Eu não vou poder estar fisicamente com você, eu estou impossibilitado de entregar a sala por uma questão de força maior. Só que a sala é o que eu tenho de menos valioso para oferecer. Então, você escolheu estar comigo dias 27, 28 e 29 de março, então eu quero estar com você. O evento não vai poder acontecer presencialmente, mas eu vou fazer uma versão online disso aqui. Então, se você quiser ficar comigo dias 27, 28 e 29, como combinado, vai ter versão online. E eu criei o Maestria Online Experience. Foi um sucesso, centenas de pessoas participaram e lá eu fiz uma oferta que gerou mais de R$500 mil de faturamento no final de semana, que seria o meu evento cancelado. Então, eu reafirmo aqui, em momentos de medo, em momentos de insegurança, em momentos de incerteza, transforma, muda essa incerteza, essa insegurança, esse medo por ação massiva. Eu não sabia no que aquilo ia dar, mas eu sabia que era o meu papel liderar aquela galera naquele momento difícil. Então, eu criei esse evento virtual. Quando a gente puder fazer presencialmente, a gente vai fazer. E as pessoas tiveram seu ingresso mantido, mas eu resolvi entregar a mais esse evento online. E fica aqui o meu convite para você. O que está ao seu alcance para fazer a mais? O que está ao seu alcance para você fazer melhor do que o mercado espera de você? Seja tão bom que eles não possam ignorar você. Cara, muito bom ouvir isso, né? E eu usei uma frase durante o ano de 2020 todo aqui no podcast, nas coisas que eu fiz, que é: se desse para tirar algo desse pior, é tirar o melhor desse pior, né? E a gente aprendeu aqui com essa sua virada que você tirou o melhor desse pior todo, né? Tem uma parte aqui que eu acho que quem te conhece, quem te acompanha sabe, né? Você tem um coração imenso, não só em ajudar, né? Também parte do que você fatura também com relação à igreja. Se você for um cristão aí, quiser ouvir o Vitor também no Empreendedores de Deus, tem lá o testemunho dele e várias outras pessoas do bem que ele convida. E eu tenho certeza que mesmo com todo pior que aconteceu desse ano, o melhor que você tirou, você ainda fez o melhor para outras pessoas, que eu sei que você faz isso e faz muito bem. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Cara, o que a gente pode esperar do Vitor aí para 2021, 2022, 2023? Eu sei que você não planeja ano a ano, você sempre tem uma visão a longo prazo também. Conta aí o que a gente pode esperar do Vitor daqui para frente, quem quer te acompanhar
e seguir você? Cara, pode esperar o mesmo Vitor de sempre. E é muito doido, né? Porque nessa hora, a maioria das pessoas quer colocar um monte de hype, muita coisa nova por ver, ou qualquer coisa assim. Eu prometo o oposto. Eu prometo mais do mesmo. Eu prometo continuar sendo o mesmo Vitor que corre com quem quer correr, anda com quem quer andar e para com quem quer parar. O mesmo Vitor que todos os dias está no Instagram postando conteúdo gratuito de qualidade para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. É isso. Sem nenhuma hype, sem nenhuma oba-oba ou buzz ou qualquer coisa assim. É isso. Pra fechar, deixa aí uma música, um podcast, um livro, uma série, um filme, pra galera aí acompanhar. Seria legal, principalmente o podcast. Cara, vou puxar a brasa pra minha sardinha, né? Não falando do VDcast, meu podcast profissional, mas falando do Empreendedores de Deus. Cara, lá tem o meu testemunho, mas tem as histórias de vários outros empreendedores cristãos e que podem inspirar você sendo cristão ou não. Então fica o meu convite aí pra você ouvir esse podcast, que também é dirigido pelo Passe. E Passe, quero agradecer você pela possibilidade de estar aqui, cara, e pela possibilidade de, através do seu conhecimento e experiência, levar minha voz pro mundo, tanto lá no Empreendedores de Deus, quanto também no VDcast. Se não fosse você, o seu conhecimento e a sua execução, eu não poderia fazer dessa forma. Então, muito obrigado por isso e muito obrigado também pelo convite, por me trazer aqui pro EmpreendaCast. Estou muito feliz de poder dividir um pouco da minha história, na esperança de que não seja só sobre a minha história, e sim sobre a sua história, sonhador, e sim sobre o que você vai construir a partir do que você está ouvindo aqui. E lembra de escrever para mim, que eu quero saber, tá bom? Escreve lá no @VictorDamasio_oficial. Passe, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Valeu, Vitor, obrigado. É recíproco, muito feliz em ter registrado sua história aqui. Tenho certeza que os sonhadores vão curtir. Até o próximo episódio. Tchau! Muito bem, valeu. Cara, tô encerrando aqui o meu. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.